Olá, pessoal. Vamos para mais um estudo da Palavra de Deus e agora o tema é a fé de Cristo. Vamos entender o que Paulo está nos dizendo, né? O apóstolo Paulo, tá? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia e pelo pão de cada dia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos concebido. Graças te damos pelo estudo das tuas santas palavras. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo. Que o teu amor, a tua paz, seja derramado sobre nós e nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo, amado nosso. Amém. Muito bem, a fé de Cristo. Queridos, é a única fé que salva. É a fé de Cristo. A fé de Cristo é a fé em Cristo. A fé de Cristo e também a fé em Cristo é a única que salva. Não devemos passar despercebida a ideia central de Paulo, né, na entrada para Damasco. Indo para Damasco, para a cidade de Damasco. Ele viveu uma troca, ele fez uma troca extraordinária ali, né? Ao abandonar sua antiga vida baseada na lei e prática farisaica para experimentar a experiência do próprio Cristo Jesus. Paulo viveu uma experiência extraordinária. Tá? Paulo ganha a Cristo, né? A verdade é essa troca que ele fez para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, você pode ver no livro de Filipenses 3:8 até o versículo 9, né? Paulo faz uma troca ali. Agora, Efésios capítulo 1, versículo 4, nós estamos aqui em Efésios, vamos aqui, Efésios capítulo 1, né? Versículo 4, tá assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Veja o que Deus deixou escrito para nós. Aqui Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, está falando que nós fomos escolhidos, tá? Antes da fundação do mundo também, tá? Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Você pode ver aí do 1 até o 4 aí. Eu não li, eu só li o 4, mas você pode ler, ó, né? Do 1 até o 4. Tá? Que nós somos umas pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. Bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você está entendendo? Versículo ali, o versículo 3 e o 4. De Efésios capítulo 1, né? O plano da salvação não foi feito depois do pecado de Adão e Eva. Não, queridos, já existia o plano da salvação. Já estava na mente de Deus, Pai. Estava na mente do seu Filho. Tá? O plano da salvação, né, não foi depois do pecado de Adão e Eva, não. Tá? Essa que muitas pessoas confundem isso. Ele já existia antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva. Meus queridos, é um privilégio. A verdade é essa. Você vai discorrer na lição, né, na Bíblia. É um privilégio ser escolhido por Deus. Deus escolheu nós. Deus nos escolheu. Isso é um privilégio muito grande. Tá?
Mas muitas pessoas rejeitam, recusam a escolha que Deus fez de nós, de nos escolher antes da fundação do mundo. Muitas pessoas rejeitam isso. Muitas pessoas não acreditam no Filho. Muitas pessoas não fazem nem conta do sangue de Jesus derramado na cruz. Meu querido, você tem a liberdade de escolha, isso é uma verdade. Tá? Você pode aceitar a escolha de Deus, né? E fazer parte de filhos e filhas de Deus. Você pode também fazer para que você também seja um santo, porque ele falou, seja santo porque eu sou santo também, tá? Um santo irrepreensível diante dele, né? E abraçar Jesus como Salvador. Tudo isso é uma escolha, tá? E se tornar semelhante, você com isso se torna semelhante a Jesus Cristo, vivendo uma vida santa. É isso que a Bíblia fala para nós. Seja santos porque eu sou santo, Jesus disse. Nós santos, nós vamos viver uma vida santa ao lado de Jesus Cristo. Você pode ver 2 Coríntios também, capítulo 5, versículo 21. Veja aqui no capítulo 5, versículo 21. Veja quando é que Jesus se tornou pecado por nós. Você pode pensar, foi quando ele nasceu da Virgem Maria? Porque 2 Coríntios, você vindo na Bíblia aqui, ó, 2 Coríntios, né? Vamos aqui no 2 Coríntios, vamos lá? Eu estou em 1 Coríntios, só puxar um pouquinho para frente, você já chega em 2 Coríntios, tá? Capítulo 5, versículo 21, fala assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Você percebeu? Tá? Veja aqui que quando, né, e Jesus se tornou pecado por nós, quando foi isso? Você pode pensar, foi quando ele nasceu da Virgem Maria? Não, não foi isso. Foi na cruz que ele se tornou pecado, onde ele mesmo se sentiu separado da divindade. Foi por isso que ele falou, Jesus Cristo, Deus meu, por que me desamparastes? Você entende? Quando você olha no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, fala, porque nele habita, né? Ó, olha o que fala lá, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amados, olha, a fé de Cristo. Amados, Jesus é Deus, tá? Encarnado. Ele é o Criador do céu e da terra, como está explicando lá no livro de 1 João, capítulo 1, até o versículo 1, até o versículo 3, desculpa. 1 João, capítulo 1, né? 1 João não. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Lá fala que o verbo se tornou carne. Lá fala de Jesus Cristo, o verbo, né? Ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, Paulo chegou a dizer. Paulo se entregou de corpo e alma na estrada de Damasco para Cristo. Ele se rendeu. Ele viu que estava tudo errado. Amados, a expressão que Paulo fala aí na leitura aí de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, aqui Paulo fala, disse não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa expressão em Cristo, mencionada por Paulo, tem sido motivo de debates, tá?
debatida muito essa questão por Paulo falar isso, essa expressão em Cristo. Talvez a melhor explicação venha do próprio apóstolo Paulo, quando ele falou de fazer, convergir em Cristo todas as coisas no céu, na terra. Talvez a explicação venha dele mesmo, de Paulo, tá? Então, tudo isso, meu irmão, na terra como no céu, tudo se centraliza em uma só pessoa, Jesus Cristo. Tudo isso, tá? Paulo ainda fala que Jesus se tornou para você e para mim a sabedoria, e justiça, a santificação e também a redenção. Tudo está centralizado em Cristo Jesus. Quando você continua lendo aí. Amados, tudo está centralizado em Cristo Jesus. Tá? Está em Cristo, que desenvolve o plano da salvação também. Tudo é Jesus. Tá? A redenção, centralizada em Cristo. Tá? A sabedoria, justiça, tá? Queridos, a justificação é a justificada em Cristo, tá? A justificação e a justiça também é justificada em Cristo, imputada em você também. Cristo coloca em você também. Tá? A santificação, a justiça de Cristo, comunicada a você através da comunicação diária com Jesus Cristo. É assim que acontece. Agora, a glorificação, e a justiça de Cristo, tornando nós imortais e também glorificados semelhante a Jesus, traz um padrão que Paulo adotou. Que eu costumo dizer do meu modo. Falar de Cristo é alegria e morrer nele para mim eu estou no lucro. Amados, justificação, apaga nosso pecado, a justificação. Tá? O passado, tá bom? A justificação. Santificação. Implanta em você a mente santa de Jesus Cristo, a vida toda, tá? E só acontece na vida dos salvos, viu? Aí, os que estão sendo santificados serão glorificados em Cristo Jesus. A salvação é uma obra completa de Cristo. A fé é para todos que aceitam Jesus Cristo, tá? Como Salvador. Só assim você se aproxima de Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo. Só assim, só dessa forma. Amém? Que bom, né? A fé de Cristo. Glória, glória, glória. Jesus Cristo também era um homem de fé aqui na terra, viu? Estava sempre em oração com seu Pai. Nós também tem que ser assim, meu irmão, na vida diária. Viu? E a salvação é uma obra completa de Cristo. A fé é para todos que aceitam Jesus. Você aceita Jesus? Desculpa aqui. Então é assim que vai acontecer na sua vida, que nem aconteceu na vida de Paulo. Só uma coisa, conhecer a Cristo. É o próximo estudo. Só uma coisa, conhecer a Cristo. Então vamos ver isso no próximo estudo, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você e abençoe todos vocês e sua família em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Fica na paz do Senhor.